E a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, porque nós vamos começar a repercutir o grande trabalho que foi realizado ontem pela nossa equipe, desde as 8 horas da manhã, com a abertura dos portões, até o resultado final, depois das 10 horas da noite. Então, cobertura especial da TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E como o Gabriel adiantou, olha, ontem, desde as 8 horas da manhã, a TV Câmara Campinas acompanhou como foi a eleição nos principais locais de votação e também nos distritos aqui da cidade de Campinas. Logo cedo, a abertura dos portões, o trânsito, acessibilidade, o clima da democracia. E o repórter André Aranha acompanhou a movimentação de 3 escolas pela manhã. Veja como foi. Teve gente que chegou cedo na Escola Pio XII para votar. Os portões nem haviam sido abertos ainda. A escola pertence à Zona 33, que tem 62.004 eleitores. Ao todo, são 22 locais de votação, que inclui escolas do Centro, do Bosque, do Botafogo e do Proença. Dona Terezinha deu exemplo aos 90 anos de idade. Já votei. Exerceu o seu direito. É isso, estou feliz por isso. Fez questão de vir votar. Fiz questão de vir votar. Tô boa, tá andando, apesar de ter levado um tomo esses dias, mas já tô de boa de novo. A Débora foi uma das primeiras a votar. Sim, acordei bem cedo. Essa era a intenção mesmo, porque optou por votar bem de manhãzinho? Porque eu tenho compromisso depois, aí achei melhor votar agora. Importante exercer o seu direito de voto. O que você pode falar sobre isso? Acho que é bem importante, porque se a gente não vota, depois não tem como cobrar as pessoas que foram eleitas, tudo. A gente não tem o direito, já que não contribuiu, né, com os votos e com a eleição. Não tem como você cobrar as pessoas que foram eleitas depois se você não participou. Na Escola Nilton Pimenta Neves, no Ouro Verde, região da Zona Eleitoral 378, a fila para votar estava enorme. 1h30 de espera. Tem que aguardar um pouquinho na fila hoje? Faz parte. Vale a pena esperar, né? Vale a pena. Do lado de fora, muitos santinhos espalhados no chão. É a maior zona eleitoral de Campinas, já que abrange as regiões do Ouro Verde, Vila Aeroporto e Diques. São mais de 200 mil eleitores. E o senhor aí, esperando um pouquinho na fila, faz parte? Isso faz, né? Porque se você não deixa de qualquer jeito, você tem que aceitar qualquer coisa também, né? Então tem que ter uma conscientização. Já é difícil com o voto consciente, imagina sem. Filas gigantescas também na Escola Elvira Muraro, que faz parte da região da Zona Eleitoral número 379. Pertence ao distrito do Campo Grande. São 18 sessões, 2 a mais com relação às últimas eleições. Muitas pessoas votando cedinho, né, como nós vimos, com a abertura dos portões, e também muitos idosos, né, Mirna? E a gente lembra que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse ano nós tivemos um aumento de 24% no número de idosos que se dispuseram a votar. Olha, a gente, de acordo com as últimas eleições majoritárias, nós tivemos mais 12 milhões de eleitores com idade acima de 70 anos que pediram aí a regularização de títulos eleitorais para, enfim, votar nessas eleições. E, além da questão do idoso, também foi feita uma campanha muito importante pelo Tribunal Superior Eleitoral para a questão da acessibilidade, incentivando também as pessoas com deficiência a votar neste domingo. E por meio de uma resolução foi determinada a criação de sessões eleitorais especiais para eleitores com deficiência. E nossa equipe acompanhou como foi essa votação aqui em Campinas. Existem inúmeras resoluções e leis que garantem a acessibilidade para pessoas com deficiência, e nas eleições não poderia ser diferente. Mas será que tudo está de acordo com as reais necessidades de uma pessoa com deficiência? A minha parte, eu votei até que rápido, demorou uns 15 minutos.
Mas aqui é bem acessível, porque eu já estudei aqui. A primeira escola que eu estudei foi aqui. E a primeira rampa que foi feita aqui foi meu pai quem fez. Então é uma escola que já é acessível. Desde 2002, existe uma resolução que determinou a criação de sessões eleitorais especiais para eleitores que precisem de algum tipo de acessibilidade. Aqui na unidade escolar Antônio Pires Barbosa, das 8 sessões, uma delas é especial. Apesar dessa sessão especial, Valéria de Oliveira, que é cadeirante, comentou que foi mais fácil votar nos anos anteriores. Foi mais fácil, porque era mais dividido as salas, sabe? Dividiram bastante. Aí agora com esse negócio da biometria, colocaram tudo numa sala só. Então a fila tá muito grande. Era mais dividido. Então, todas as pessoas que solicitaram, algumas pessoas têm que solicitar a sessão especial, ficaram todas em uma só? Todas de uma só. E acabou ficando uma fila como se fosse uma fila que não fosse preferencial. Porque ficou todo mundo numa fila só. Nos anos anteriores, eram sessões diversas? Era diversa. Apesar de garantidas por lei, as sessões especiais, que devem ser instaladas em locais de fácil acesso com estacionamento próximo, não são medidas suficientes para que pessoas com deficiência possam votar, já que o caminho até o local não é acessível. Acho que deveria melhorar a acessibilidade, né, na cidade, porque é bem precário. E tem que ser visto mesmo esse ponto de acessibilidade, porque assim, a gente só vê quando a gente sai pra rua, né? E realmente não tá nada acessível. Em uma resolução de 2010, é garantido ao eleitor com deficiência o auxílio de uma pessoa de confiança do eleitor para prestar auxílio, que pode inclusive entrar na cabine de votação. Também está previsto o uso de sistema de áudio, identificação em braille e marca de identificação da tecla 5 para facilitar eleitores com deficiência visual. Leonardo Ribeiro Martins teve uma experiência melhor do que a Valéria no seu momento de votação. Com a ajuda de Evandro Ribeiro, ele pôde contar um pouco sobre esse momento. Como está a questão da acessibilidade esse ano, depois de tantas resoluções, para que fique mais fácil para as pessoas, eleitores que têm algum tipo de deficiência? Sim, ele percebeu que antes não tinha Libras e agora trocou, né, mudou e tem a interpretação em Libras na tela e ele gostou, porque ele viu que pode votar melhor. Acho que tem um pouquinho de dificuldade na acessibilidade que ele sentiu, que agora está mais claro, que agora está, né, tá maior, a tela está mais nítida também. E é fundamental, né, para a democracia essa acessibilidade. E Mirna Abreu, nós tivemos muitas equipes nossas da TV Câmara Campinas na rua mostrando também o voto em trânsito para aquelas pessoas que não estavam no domicílio eleitoral. Também foi um direito garantido a essas pessoas que fizeram questão de votar neste domingo. A nossa equipe acompanhou essa movimentação de quem acordou bem cedo para exercer o seu direito de cidadão e também foi até o maior local de votação aqui em Campinas, a FAC 3, que possui 26 sessões eleitorais. Confira. No Colégio Dom Barreto, no bairro Ponte Preta, a fila para votar já chegava até a esquina, bem antes da abertura dos portões, às 8 da manhã. Muitos eleitores que estavam ali não são de Campinas e foram até o local, que é um dos 244 pontos de voto em trânsito do município. No total, 4.222 pessoas pediram por voto em trânsito na cidade. As votações seguiram tranquilas e com policiamento. No maior colégio eleitoral de Campinas, que é a Faculdade Anhanguera, Unidade 3, teve manhã agitada. O local teve fluxo intenso e contínuo de eleitores, mas em um clima de tranquilidade, muita limpeza nas ruas e sensação de dever cumprido de cidadão entre todas as idades. Sim, eu acabei de comentar com ele.
Eu falei que eu estou arrepiada. Muita emoção. Um país desse tamanho, com tanta população, eu acho que é fantástico. É um exercício de cidadania mesmo, né? Eu sempre fui educada a exercer meu dever com o país. E quando eu fiz 16 anos, eu já sabia que eu queria tirar meu título e começar a exercer o meu direito como cidadã. E hoje não foi diferente. Todo ano que temos eleição, eu procuro tentar ajudar a construir um país melhor. Como é que é para você acordar num dia como esse? O coração bate um pouco diferente? Bate, porque você sabe que tem uma decisão a ser feita, uma decisão muito importante, uma decisão que vai mudar o futuro do país. Então, não tem como a gente morar num país e amar o país e não achar que um dia como esse é um dia normal. O ciclo básico, localizado na Unicamp, é o segundo maior colégio eleitoral de Campinas. São 149.445 eleitores, que fizeram muita fila para votar nas 17 zonas eleitorais. Muita gente. Logo por volta das 7 horas da manhã, começou a chegar o pessoal, né? O pessoal os mais idosos normalmente chegam mais cedo. Quando a gente liberou para votação às 8 horas, já tinha uma fila bem grande, bem considerada. E Mirna, algo que sempre chama atenção neste dia especial é a questão da limpeza, principalmente na frente dos colégios eleitorais, né? A gente pôde perceber que essas equipes que foram na região central já tinham um esquema pela prefeitura para varrição, principalmente nos bairros Guanabara, Itapura, Cambu e Parque Industrial. Só que nossas equipes também flagraram aí escolas nas regiões periféricas com muitos santinhos jogados no chão. Vou pedir para, inclusive, a gente soltar algumas imagens aí, olha. São santinhos que foram jogados bem ao redor dos locais de votação, que inclusive nesta manhã a gente já falou com o pessoal da Secretaria de Serviços Públicos aqui de Campinas, que as equipes de varrição, elas estão hoje justamente nesse serviço de limpeza na porta das diversas escolas, mesmo não sendo da região central, para fazer essas questões. A gente lembra ainda que, de acordo, que houve um levantamento, inclusive, que é a questão de ser perigoso fazer essa questão dos santinhos no chão para que as pessoas não caiam e tudo mais. A gente aguarda aí essa limpeza que deve acontecer hoje. Inclusive, a prefeitura deve fazer um levantamento de quantas toneladas de papéis foram retiradas das portas das escolas. A gente acompanhou, né, o cuidado, principalmente que a pessoa idosa precisa ter, ainda mais que é uma descida, subida para escorregar e se machucar. É muito fácil, então, infelizmente, são cenas que a gente não gostaria mais de ver. Acho que melhorou muito em relação aos últimos anos, mas que a gente encontra ainda. Agora, Mirna Abreu, como é um dia especial em que tem a circulação de muitas pessoas, tem algumas que aproveitam para trabalhar neste dia, né? É verdade. Olha, nossas equipes flagraram também muita gente que aproveitou para ganhar um dinheirinho extra nesse dia das eleições. É o trabalho dos ambulantes. Confira. Com as contas apertadas e o dinheiro faltando no bolso, toda hora pode ser uma oportunidade de fazer dinheiro. E assim, no dia das eleições, nos pontos de votação, as escolas ficam, cheias de barraquinha. A galera aproveita a oportunidade para fazer um dinheiro extra. Tá saindo produto ou o pessoal não tá comprando muito? Mais ou menos. As vendas tá bem fraca. Achei que fosse vender mais, mas até agora a gente tá aqui desde cedo, mas vendeu bem pouco. E todas as eleições vocês fazem isso daqui ou foi a primeira vez? É a primeira vez. E o que tá vendendo? Eu vendo salgado, bolo de pote e água, guaraná. Só isso mesmo. E esse momento foi uma oportunidade que vocês viram para tentar fazer um dinheirinho? Isso, uma renda que as coisas tá difícil. Tá. Tá complicado fechar o caixa no final do mês? Demais. Tá complicado. Aposentado, o seu Orlando Rodrigues é conhecido na região, que há mais de 30 anos monta sua barraquinha no dia das eleições, com uma enorme variedade de doces. Seu Orlando, o senhor toda eleição faz essa barraquinha? Toda eleição faço barraquinha. O povo já acostumou comigo. Tô sempre aqui.
Tá bom demais. Tá bom, dá para quebrar o gás, sim, viu? Tá ótimo, conhecido, mais de 30 anos. Tá bonzinho, dá para quebrar o galho. Na Praça Professor Paulo José Otaviano, na frente da Escola Estadual José Maria Matozinho, todo sábado tem uma feirinha, com tudo, de comida a pano de prato. E para não perder a movimentação do domingo de eleição, as barraquinhas também foram montadas. Hoje é dia aqui de eleições, aproveitou esse momento para colocar sua barraquinha? Você vem sempre? Como é que é essa parte? Eu vim todo sábado, né, das 9 à 1 aqui, e hoje, como é dia da eleição, a coordenadora chamou a gente para vir aqui. E você já veio em outros pleitos ou é a primeira vez? A segunda vez, né, eu já vim na outra eleição. E como é que tá? Deu para vender alguma coisa ou o pessoal deixou para depois? Não, vendi bem e fora que as pessoas vêm ver as coisas da gente, a gente dá cartãozinho, que eu tenho cartãozinho, né, tenho o Zap, então as pessoas dizem, eu vou mandar o Zap para encomenda as coisas, né, então as minhas coisas, a maioria é assim, né, com cartãozinho, com o Zap hoje que é muito bom, né. E com a movimentação maior, hoje é uma oportunidade do caixa ficar um pouquinho mais alto. Sim, é verdade. Graças a Deus, né? Aí agora a gente tem que repor a mercadoria que a gente vendeu. Essa semana tem que trabalhar bastante. Já começa a semana, então, para repor essa mercadoria e é muito bom, né? Esse dinheirinho extra, ainda mais no início de mês, que seja um grande mês de outubro aí para todos os trabalhadores. E Mirna Abreu, trabalho importante e fundamental neste dia especial de eleição é o trabalho dos mesários. É isso mesmo. E a Dalila conferiu também essa função exercida neste dia de eleição tão importante, onde muita gente se voluntaria para essa função, porque acredita que é uma questão de cidadania. Mais de 1 milhão de pessoas trabalharam durante as eleições para garantir que tudo ocorresse com tranquilidade. E uma figura central é o mesário, que fica na sala garantindo a organização na hora de votar. Andréia Aparecida foi mesária por anos e de forma voluntária. Este ano ela ficou na função de apoio logístico da escola onde é vice-diretora. Ela contou como foi a experiência nos anos anteriores. Como mesário, eu falo que é bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo, né? Você já chega, a escola já está preparada, já está organizada, né? Então, a questão do mesário é mais estudar mesmo, né? No treinamento que a Justiça Eleitoral te fornece, tem como você saber realmente, né, como deve ser feito o trabalho, então é muito tranquilo. Eu achei, assim, todas as vezes foi bem tranquilo mesmo, né? Para a Justiça Eleitoral, os mesários exercem a função de assegurar aos eleitores os direitos previstos na Constituição e garantir a legitimidade no processo eleitoral. E não é um trabalho fácil, não. Todos passam por treinamento e têm que chegar bem cedo nos locais de votação. E o mesário ele tem que chegar por volta das 7 horas da manhã, né? Por quê? Porque tem todo um procedimento, né? De fazer a ligação da urna, apesar que no dia anterior a gente faz, né? Não o teste, né? No dia anterior é só feita a ligação para ver se a urna estava funcionando, né? Então, é a função do mesário emitir a zerésima, que é o comprovante de que não existe nenhum voto computado na urna, né? Então, é função do mesário isso, né? Verificar que a urna está toda em dia, fazer o teste, que esse ano é novo, esse teste de teclado, né? E essas emissões, o registro dos mesários da sessão, então, são eles mesmos que faz, né? Para Andréia Aparecida, ser mesária é uma questão de cidadania. É uma questão, parte é uma questão de cidadania mesmo, né? Nesse processo democrático do país, né? Então, eu como cidadã, eu acho importante, né? Participar, né, de eleições. Tem essa questão mesmo. E depois que fecham os portões, o trabalho não acaba. Ele tem que encerrar, né, fazer a emissão do resultado da urna, né, e ele disponibiliza, né, se existe
fiscais de partidos, por exemplo, né? Então ele faz as emissões em termos da votação os votos da urna, né? Junta, no caso, a mídia da urna para ser enviado para o cartório. Que mais? Ele guarda, desliga a urna, né? Então ele faz todas essas emissões necessárias, faz o desligamento da urna e devolve na caixa para daí o cartório vir retirar, né? E ele faz essa entrega. Além de mesários, existem outras funções, como administrador de prédio, apoio logístico, presidente e secretários de seção. Neste pleito, mais de 800 mil pessoas exerceram alguma dessas funções de forma voluntária. Olha aí, também a nossa equipe esteve no distrito de Nova Aparecida no período da tarde. A gente continuou, Gabriel. De manhã, então, a equipe fez os distritos do Ouro Verde, do Campo Grande e o distrito de Barão Geraldo. À tarde, nós fomos em outros distritos. Unimos Sousas e Joaquim Egídio, porque o pessoal vota tudo ali na mesma região. Sim. E também no distrito de Nova Aparecida. E aí, além de trazer tudo o que aconteceu nesses distritos, também foi feito um balanço pelo policiamento, falando das ocorrências durante o dia. E você confere agora. Para os eleitores da Escola Estadual Dr. Tomás Alves, que fica no distrito de Sousas, em Campinas, o período da tarde foi de muito trânsito. Na rua em frente à escola, era carro parado de um lado e do outro, sobrando espaço apenas para um corredor central que se estendia por mais de 1,5 km, com velocidade que não passava de 5 km por hora. Esse colégio eleitoral possui 21 seções e, mesmo assim, a fila seguiu para fora da escola. A nossa equipe não registrou santinhos jogados no chão por ali. Na região central de Campinas, a porta da escola Carlos Gomes também ficou limpa, sem santinhos. Essa escola, que é o segundo maior local de votação da Zona 33, tem 19 seções e teve um dia tranquilo. A ocorrência de destaque foi ao lado, na frente da prefeitura, em que um veículo teve pane elétrica e pegou fogo. Não houve feridos. Os bombeiros apagaram as chamas rapidamente e não chegou a atrapalhar o trânsito da Avenida Anchieta. Acompanhamos o encerramento das votações às 5 da tarde no Colégio Carlos Gomes e registramos alguns eleitores atrasados tentando entrar após o horário. No final do dia, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que atuaram juntas nessas eleições, falaram sobre as ocorrências durante o período. Podemos dizer que foi um dia bastante calmo, diante de toda a magnitude da operação que foi feita para que as eleições ocorressem da forma mais tranquila e sossegada possível, né? Tivemos algumas poucas solicitações a respeito de boca de urna, que quando o policial chegou ao local da solicitação não se confirmaram, aqui no município de Campinas. Na região do Comando Regional da Polícia Militar, que é o município de Campinas, mais 37 outros municípios, nós tivemos apenas um caso de boca de urna confirmado, que os policiais chegaram no local e acabaram constatando a ocorrência e houve condução da pessoa para a delegacia de polícia. Ocorrências que nos chamaram bastante a atenção, foram 5 ocorrências no município de Campinas de pessoas, em especial pessoas de idade, que sofreram queda da própria altura em razão de terem escorregado em santinhos de propaganda política. Para essa operação, cerca de 1.500 policiais foram escalados. A Guarda Municipal ficou responsável por 73 escolas da cidade. Exatamente, atendemos um mal súbito, uma senhora não se sentiu bem na sua zona eleitoral e recebeu lá os atendimentos e fora isso foi tudo tranquilo, felizmente. A expectativa é que tivesse problema quanto a celular, mas não teve, né? Não teve detidos, encaminhados à delegacia. Exatamente. Campinas novamente se mostrou como uma cidade muito organizada, democrática, todos puderam exercer esse seu direito ao voto, direito à democracia e felizmente transcorreu tudo tranquilamente. E Mirna Abreu, já no fim da tarde você estava no Palácio da Justiça para começar a apurar
quando as urnas chegaram por lá. E confesso que foi um pouco atípico, viu, Gabriel? Porque geralmente a gente aguarda logo que chegam as primeiras escolas da região central por volta de 5h10, 5h15, mas ontem, de forma atípica, a primeira escola, primeiramente, não era da 33ª Zona Eleitoral e chegou, já era 5h39, ou seja, demorou um pouquinho, quando chegou foi até... olha, aqui não é na 33ª, é na zona 378, então ainda tinha alguns administradores de prédio que chegavam, não é aqui, tem que ir em outro correr lugar. pelo Palácio da Justiça. Né? Tinha que percorrer o Palácio da Justiça, que ontem foi só festa, quando chegava cada escola trazendo seu material para essa conferência. Veja como foi. Após o encerramento do período de votação e fechamento dos portões das escolas, às 5 da tarde, começou a corrida para entregar os primeiros materiais das eleições. A nossa equipe acompanhou essa etapa diretamente no Palácio da Justiça e registrou este momento que levou apenas 39 minutos depois do encerramento. Uma representante da escola, Júlia Luiz Ruete, do Jardim Andorinha, entregou os dados e comemorou. Foi uma rotina bastante cheia, né? Nós começamos amanhã já com fila na escola, tivemos bastante fila, eram vários candidatos, as pessoas demoravam, tinham dúvidas, mas assim, transcorreu tudo tranquilo na escola, embora com muitas filas, e essa sensação de tudo entregue é indescritível. Missão cumprida. Nessas eleições, não foi difícil ver filas nas escolas e demorou um pouco mais para votar do que o eleitor estava esperando, que chegaram a reclamar do processo da biometria. Deu um pouco de atrasado, assim. Atrasou um pouco, mas o que mais atrasou foi a quantidade mesmo de candidatos. Cada material que chegava no Palácio da Justiça, as equipes de apuração comemoravam. Missão cumprida. Agora a gente vai para a retaguarda, terminar de organizar tudo, para tudo ficar aqui no Portal da Transparência, para a gente ficar com tudo redondinho. A gente vai aí mais umas 2 horinhas, mas primeira etapa concluída com sucesso. No final dos trabalhos de apuração em Campinas, o juiz eleitoral Nelson Bernardes fez um balanço do dia. O primeiro tema foi as urnas trocadas na cidade. Está dentro de um número absolutamente aceitável. É normal em qualquer eleição, são as urnas mais antigas, falei para você lá, nós vimos, são urnas de 2009, é natural, esperado que elas apresentem algum tipo de problema, trava na hora de votar, alguma coisa assim, exatamente por isso que nós temos as urnas de contingência, ou seja, são pessoas que já estão com urnas preparadas para votação, andando no local da minha área, lá da 379, para fazer a substituição. Essa substituição é feita imediatamente, para na hora da votação, às 8 horas da manhã, estar votando. Então isso é absolutamente normal, sem nenhum problema, sem nenhuma novidade em relação a isso. Mesmo com a troca das urnas, o juiz garantiu a integridade e segurança dos votos. Não é um sistema absolutamente seguro, testado, íntegro, utilizado, sem nenhum problema de comprometer a vontade soberana do eleitor. O magistrado falou também sobre as filas e o tempo de espera para votar. Primeiro número de cargos que foram votados, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. E também a biometria. Rapidamente falando, o eleitor que tinha biometria registrada no sistema, para pular a etapa da biometria, ele precisava tentar 4 vezes, não deu certo na 4ª vez, aí a urna abria a possibilidade de fazer a votação com documento. Então, isso pode ter ocasionado, e há também uma ideia de que o número baixo de abstenções também pode ter ocorrido, e isso acabou ocasionando um pouco de filas nas nossas sessões eleitorais. De fato, né? Muitos colégios eleitorais registraram filas. O meu depoimento, Mirna Abreu, fiquei 1h40, né, na fila. Então, de fato, a gente precisou exercer um pouquinho de paciência, né? Muito tempo de pé, muitos idosos também, em relação ali à questão de prioridade. Então, de fato, houve uma demora grande. Sobre a abstenção que foi citada aí, né? No Brasil, nós tivemos
32.766.498 eleitores que não foram votar, o que representa 20,95% de abstenção. Então ficou próximo aí dos últimos anos, na casa dos 20%, e também a cidade de Campinas com uma taxa parecida, acima dos 20%. Vamos agora conferir, para você que está acompanhando aqui o Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira, aqui no nosso país, né? Como é que ficaram as votações para governo dos estados, como é que ficou o Senado aqui de São Paulo. Vamos lá, já está aqui na minha tela, a gente começa pelo sul do nosso país, pelo Rio Grande do Sul. Teremos segundo turno, hein? Onyx Lorenzoni ficou com 37,50% e o Eduardo Leite com 26,81%. Segundo turno no Rio Grande do Sul. A gente continua no sul do país, com Santa Catarina. Também teremos segundo turno, Jorginho Melo do PL com 38,61% e vai enfrentar o Décio Lima do PT, que ficou com 17,42%. A gente segue com o Paraná. Carlinhos Massa Ratinho Júnior do PSD foi eleito no primeiro turno com 69,64% dos votos e o Requião do PT ficou na segunda colocação com 26,23%. Chegamos ao Sudeste aqui, então, estado de São Paulo, teremos o segundo turno com o Tarcísio do Republicanos na primeira colocação com 42,32% e vai enfrentar Fernando Haddad do PT, que ficou com 35,70% dos votos. A gente faz uma pausa de governador para falar agora de senador, porque o astronauta Marcos Pontes do PL foi eleito com 49,68% dos votos, desbancando o segundo colocado, o Márcio França do PSB, com 36,27% dos votos. Voltando para governador, a gente segue aqui no Sudeste. Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno, ele que é do PL, com 58,67% dos votos, e ele acabou vencendo o Marcelo Freixo do PSB, que ficou com 27,38% dos votos. Ainda aqui no Sudeste, Minas Gerais, Zema eleito no primeiro turno, 56,18% dos votos, ele é do Novo, e venceu o Alexandre Calil do PSD, que ficou com 35,08% dos votos. Sudeste ainda, em Espírito Santo, teremos segundo turno. Renato Casagrande do PSB, 46,94% dos votos, e ele vai enfrentar o Manato do PL, que ficou com 38,48% dos votos. Chegamos ao Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, teremos segundo turno. Capitão Contar do PRTB, com 26,71% dos votos. Esse foi apertadinho, Mato Grosso do Sul, e ele vai enfrentar o Eduardo Riedel do PSDB, que ficou com 25,16% dos votos. Ainda no Centro-Oeste, no Mato Grosso, eleito no primeiro turno, Mauro Mendes do União, com 68,45% dos votos, e ele venceu a Márcia Pinheiro do PL, que ficou com 16,40% dos votos. Em Goiás, também vitória no primeiro turno de Ronaldo Caiado do União, com 51,81% dos votos, e ele venceu o Gustavo Mendanha do Patriota, que ficou com 25,20% dos votos. Distrito Federal, a eleição também terminou no primeiro turno por pouco, mas venceu o Ibanez Rocha do MDB, 50,3% dos votos, e o Leandro Graz do PV ficou com apenas 26,25% dos votos. Chegamos ao Nordeste, Bahia, teremos segundo turno. Jerônimo conseguiu a virada, ficou na primeira colocação com 49,45% dos votos, e ele enfrenta no segundo turno o ACM Neto do União, que ficou com 40,80% dos votos. Sergipe, teremos segundo turno, Rogério Carvalho do PT com 40,70% dos votos, e ele enfrenta o Fábio do PSD com 38,91% dos votos. Em Alagoas também teremos segundo turno, Paulo Dantas do MDB com 46,64% dos votos, e ele enfrenta o Rodrigo Cunha do União com 26,79% dos votos.
Pernambuco também disputa muito apertada. Teremos segundo turno. A Marília Reis do Solidariedade com 23,97% dos votos e enfrenta a Raquel Lira do PSDB com 20,58% dos votos. Na Paraíba, segundo turno também, João do PSB com 39,65%, enfrentando o Pedro Cunha Lima do PSDB com 23,90% dos votos. Rio Grande do Norte, definido no primeiro turno, a governadora Fátima Bezerra do PT foi eleita com 58,31% dos votos, vencendo o segundo colocado, Fábio Dantas do Solidariedade, que ficou com 22,22% dos votos. No Ceará, também decisão já no primeiro turno, o Eumano de Freitas, do PT, com 54,2% dos votos e acabou vencendo o Capitão Wagner do União, com 31,72% dos votos. No Piauí, também já decisão no primeiro turno, Rafael Fonteles do PT, eleito com 57,17% dos votos, e o Silvio Mendes do União ficou na segunda colocação com 41,62% dos votos. A gente segue no Nordeste com Carlos Brandão do PSB, eleito no primeiro turno com 51,29% dos votos, vencendo o Laésio Bonfim do PSC com 24,87% dos votos, isso no Maranhão. Vamos para o Tocantins agora, porque a decisão lá foi no primeiro turno com o Vanderlei Barbosa do Republicanos, 58,14% dos votos, vencendo o Ronaldo Dimas do PL, com 20,50% dos votos. Já no norte, com Pará, o Helder, eleito no primeiro turno, 70,41% dos votos, venceu o Zequinha Marinho do PL, que ficou com 27,13% dos votos. No Amapá, também já foi decidido no primeiro turno, o Clécio do Solidariedade, 53,69% dos votos, e o Jaime Nunes do PSD ficou na segunda colocação com 42,58% dos votos. Em Rondônia, disputa muito apertada, teremos segundo turno. Coronel Marcos Rocha do União, 38,88%, e ele enfrenta o Marcos Rogério do PL, que ficou com 37,05% dos votos. No Acre, eleição decidida no primeiro turno, Gladson Camelli do PP, 56,75% dos votos, foi eleito, e na segunda colocação ficou Jorge Viana do PT, com 24,21% dos votos. E no Amazonas, teremos segundo turno, Wilson Lima do União, com 42,81% dos votos, ele enfrenta o Eduardo Braga, do MDB, com 20,99% dos votos. Roraima, Antônio Denário, eleito no primeiro turno, 56,47% dos votos, e venceu a Tereza Surita, do MDB, que ficou com 41,14% dos votos. E para nós fecharmos, para presidente da República, teremos segundo turno, o Lula do PT com 48,43% dos votos, e ele enfrenta o atual presidente Jair Bolsonaro do PL com 43,20% dos votos. Pouco mais de 5% foi a diferença entre os dois candidatos. Lembrando que para deputado estadual aqui de Campinas foram eleitos a Valéria Bolsonaro, do PL, com 131.557 votos, e o Rafa Zimbaldi, do Cidadania, com 76.910 votos. Lembrando que o Rafa Zimbaldi já foi vereador presidente aqui da Câmara de Campinas. A vereadora Mariana Conte, que também concorreu ao cargo, teve 43.988 votos e ficou na segunda suplência da bancada de federação PSOL-Rede. E aí, no caso de 2 afastamentos de deputados dos partidos, aí sim ela entraria nesta vaga. E para deputado federal aqui de Campinas foram eleitos, então, vamos lá, o Paulo Freire da Costa, do PL, com 161.675 votos, o Carlos Sampaio, do PSDB, com 98.102 votos, e o Jonas Donizete, do PSB, com 84.044 votos. Lembrando que o Carlos Sampaio e o Jonas Donizete já foram vereadores aqui da Câmara de Campinas. A Mirna Abreu segue aqui nos nossos estúdios, acompanhando
todas essas movimentações, as eleições que aconteceram por todo o nosso país. E a gente segue aqui com as informações, certo, Mina? Certo. Antes da gente falar, inclusive, das notícias do Legislativo, nós temos algumas notícias, são 2 serviços. Primeiro, os bairros que vão ficar sem água nesta terça-feira. Olha, nós temos um serviço de manutenção em macromedidor, por isso o Jardim Proenço e o Jardim Paulistano vai ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. E lá no Cidade Jardim, também das 8 da manhã às 5 da tarde, mas nesse bairro haverá o serviço de capeamento de redes. E, Gabriel, vamos falar um pouquinho de saúde, porque a gente teve, na última sexta-feira, foi o último dia daquela campanha da multivacinação. Baixa procura, a gente estava em números aí de 45%, por isso a campanha de multivacinação e contra a paralisia infantil também foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Então, olha, a gente teve aí 6.335 crianças apenas vacinadas contra a paralisia infantil em Campinas, e a meta é vacinar 58.813. Por isso, essa campanha continua durante todo o mês de outubro. vacina.campinas.sp.gov.br. Você vai lá, vê onde é o centro de saúde mais próximo da sua casa. Importantíssimo imunizar crianças contra a poliomielite e também os adolescentes que precisam, inclusive, fazer aí a atualização da carteirinha de vacinação. Nós temos a vacina da HPV contra a meningite e tantas outras doenças, contra a hepatites. Nós temos também difteria, tétano, coqueluche, a hepatite B, doenças invasivas causadas pelo hemófilo B. Temos ainda cachumba, febre amarela, sarampo, rubéola, varicela e tantas outras, gente. Então, até o dia 31 de outubro é possível ainda atualizar a carteirinha de vacinação. Informação importante da Mirna Abreu também em relação à saúde. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre as notícias do Legislativo, porque começamos com o mês de outubro e, como já é tradicional, temos o Outubro Rosa e, claro, que o Legislativo ele participa das ações. Participa, sim. Esse lançamento aconteceu no último sábado e a presidente em exercício, Débora Palermo, participou do lançamento da campanha de prevenção ao câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, depois dos relacionados a tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o de maior incidência. Por isso, logo no primeiro dia de outubro, aconteceu na Estação Cultura o lançamento da campanha Outubro Rosa deste ano. A vereadora Débora Palermo, presidente em exercício, esteve presente e abordou a importância de se discutir o assunto e dar a visibilidade necessária sobre prevenção e a realização de exames. Esse mês é muito importante, que é o mês da conscientização, né? A gente fala o ano todo da prevenção, do autocuidado, dos exames, mas é importante o mês de outubro, que traz mais divulgação e também ações, né, de exames. Nós vamos ter a carreta, o Naraldos, o evento, para divulgar. Quanto mais informações são divulgadas, melhor para a conscientização, para buscar também os cuidados que as mulheres precisam, né? A campanha está integrada em muitas secretarias. O prefeito Dário Saad informou que este mês a cidade terá diversos eventos. Durante o mês nós teremos ainda ações na região do Ouro Verde, ações descentralizadas, teremos a caminhada do Outubro Rosa lá no Taquaral, dia 23. Então temos muitas ações que vão chamar a atenção das mulheres para esse mês, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse mês é um mês onde a gente concentra os eventos para dar visibilidade para a causa. Então a gente começa hoje com muitos parceiros, todos eles agindo no sentido de conscientizar a mulher e sua família da importância do rastreamento, do exame. E é mais legal saber que a gente vai poder proporcionar essa carreta transitando pela cidade em vários locais que na periferia, onde eles têm dificuldade às vezes de ter acesso ao exame. E eu também já estou com a camiseta da campanha para reforçar a importância dessa conscientização em que todos precisam realizar os exames.
nós homens de ultrassom e as mulheres ultrassom e mamografia. E por conta das restrições da Covid-19, em 2020 e 2021, muitas pessoas não realizaram esses exames. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2022, mais de 66 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de mama. A gente espera, tem visto, primeiro, tumores mais avançados e houve um aumento na incidência. O que a gente tem visto no dia a dia é um aumento dos casos de câncer pelo tempo que ficou sem ser feitos os exames e sem ter feito o diagnóstico precoce. Ela precisa fazer o ultrassom de mama e a mamografia a partir dos 40 anos. Dos 40 aos 50, a cada 2 anos, conforme o Ministério da Saúde preconiza, e a partir dos 50 anos, anualmente. Além dos exames, o autoexame também é recomendado. Essa é uma mama feminina para poder fazer o autoexame de mama, né? E a gente trouxe da forma mais realística, né? No silicone bem realístico, para fazer esse autoexame. E lembrando também, para poder fazer o autoexame no homem. É raro o câncer de mama no homem, mas é muito importante também. Estiveram presentes representantes do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME, Centro de Saúde do Taquaral, Ion Radio Oncologia, Telos Educacional e o Centro de Oncologia Campinas. E claro que o Legislativo Campineiro está inserido em todas as discussões. Eu acabei de falar com todas o pessoal do CAISME, o pessoal que está aqui, que a Câmara está aberta para palestras, debates, para a gente poder dar visibilidade, né, às ações, às informações, né, e tudo aquilo que as mulheres precisam e têm acesso agora em outubro e em outros meses do ano também. E a TV Câmara Campinas também vai acompanhar toda essa programação, trazendo as discussões, os serviços oferecidos à população neste mês de outubro, com exames de prevenção e muita educação e conscientização sobre o tema, Gabriel.